dia, tudo bem? Eu sou a Andreia Vismac Costa Biazar, psicóloga. Eu atuo na área clínica, tenho consultório de psicologia no município de Piraquara e também na área educacional. Eu trabalho pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, eu sou servidora pública. Eu tenho formação em psicoterapia relacional sistêmica e também naquela área de educação especial, né? Eu estudo Libras também já há algum tempo, tenho formação em estimulação precoce, saúde mental infanto-juvenil. Hoje eu fui convidada pelo Luiz Felipe Grubiguinha para a gente conversar um pouquinho sobre a minha opinião das redes sociais, né? Quero fazer algumas reflexões, então. A questão de redes sociais tem um lado bem positivo, mas também nós temos as armadilhas, né? Eu enxergo assim como coisas positivas o fato de que eu, por exemplo, na minha profissão, eu consigo fazer uma boa divulgação de trabalho, de textos, eu consigo fazer com que a psicologia chegue às pessoas. Então, eu tenho minhas páginas no Facebook, eu tenho canal no YouTube, onde eu consigo, então, levar essa informação. Eu acho que de positivo também é eu encontrar amigos e pessoas antigas que há muito tempo eu não via e que aí eu localizei. Eu percebo que no dia a dia eu consigo resolver todos os meus problemas e situações pelas questões de WhatsApp, né? Muitas pessoas me localizam em inbox pelo Messenger. Então, assim, tem tanta coisa boa de que a internet traz para a nossa vida, a agilidade, comunicação, é, as questões sociais mesmo, principalmente numa época de pandemia, onde a gente ficou com as situações sociais reduzidas, então a gente precisou usar bastante ela para conseguir socializar. Então, os grupos, né, de WhatsApp, fazer videochamada, os jovens jogar online com seus amigos. Então, eu enxergo como coisas positivas que vão auxiliar a gente, tanto em questão de trabalho, questão de estudos, quanto questões relacionais. Porém, os perigos também são muito grandes e eu vejo que a lista é bem maior, né? E enquanto psicóloga, eu não posso deixar de debater. Até eu fico muito contente com o convite, porque eu gosto muito de falar desse tema. O primeiro deles, então, é o tempo, né? O tempo que se passa nas redes, né? É um tempo que não volta mais, né? E que foi usado para um rolar de telas em que se fica vendo vida dos outros, notícias, fatos e coisas que eu reflito se vai trazer amadurecimento e aprendizagem para o ser humano. Porque uma coisa é a gente utilizar para fazer uma pesquisa, utilizar as redes para assistir algo, para debater algum assunto. Outra coisa é o rolar apenas de tela. Então, eu vi uma reportagem de uma psicóloga que faz essa reflexão. A montagem das redes com um rolar de tela igual caça-níqueis. Isso foi feito para viciar. E de fato, o vício se torna constante. Já entrou no Manual das Doenças, no CID-10 agora, os vícios em tecnologias. Muitas jovens eu atendo no consultório que estão com vários problemas emocionais, de autoestima, de dependência, de bullying. Então, nós temos o perigo do cyberbullying e as questões de que eu fico olhando para vidas perfeitas ali nas redes, para aquelas fotos, para aqueles corpos, e que isso tudo é uma fantasia, uma mentira. A beleza foi só algo que alguém criou, porque a beleza está constituída em algo interno. O processo de autoestima tem a ver com habilidades, com competências, e não com uma imagem de uma vida. Então aquilo é tudo uma mentira. Todo mundo posta a sua melhor foto, o seu melhor momento, mas na verdade, a vida de cada um é marcada por problemas pessoais, por questões internas, por questões familiares que não estão ali marcadas, né? Nas redes. Então, esse é o grande perigo, que os jovens comecem a colocar
os quantidades de likes e quantidades de seguidores no mundo externo, como se isso fosse medidor para sua autoestima, e não é. E daí eu já vou para a segunda reflexão negativa das redes sociais, que é a questão de que as redes sociais, elas têm uma má influência, porque nem tudo que está lá é real, é verdade, no sentido do que é colocado, as fake news. Cada um pode postar coisas e dizer que foi de sua autoria e na verdade não foi. Ou então pode até ser de sua autoria, mas daí assim, aquela porção de pessoas que se identifica com essa ideia vai achar que aquilo é bom, mas quem não se identifica vai achar que não é bom. Então há um link que é muito mais afetivo do que objetivo. Isso é perigoso. As pessoas estão fazendo uma relação com que elas têm afeto. Então, se essa ideia eu não tenho afeto, eu não compartilho, eu discordo, então isso não é verdade. Mas tudo que foi falado dessa outra ideia que eu aprovo, que eu concordo, então é verdade. Então é tido como verdade e mentira aquilo que eu concordo. Isso é um grande equívoco também. Isso não é nada objetivo, né? Vamos falar também dos problemas com pedofilia, dos problemas com adultos que se passam por outras idades nas redes sociais, aliciando jovens e menores. Esse é outro problema que é muito sério, né? E que precisamos alertar, né? Então, faz muito amizade fácil em Instagram, em Facebook, e isso me preocupa muito, porque o jovem, ele acha que ele sabe tudo, que ele percebe tudo, mas na verdade cai, né? Cai bastante nas conversas. Eu atendo algumas pacientes adultas no consultório que já trouxeram relatos de que caíram em conversas de homens normalmente, né? Porque começa aquela conversa, começa a se envolver e no fim das contas era uma armadilha, né? Tanto para dar um golpe financeiro, né? Quanto que não chegue a isso, mas era uma relação abusiva e doentia. Então é um cuidado que também a gente precisa ter. Na psicologia, a gente entende que toda relação que é real, olho no olho, presencial, ela é mais rica, porque nessas relações reais e presenciais que tem as expressões, que tem as nuances de comportamento, que são experiências ricas de se viver. Viver virtualmente, nesse momento de pandemia, realmente foi o que todo mundo usou mais, né? Só que não traz algumas aprendizagens que só a riqueza de uma vivência presencial traz. Né? Quando o jovem fica ali horas numa rede social, ele não vai ter uma vivência do que se ele tivesse ido num churrasco com 10 amigos. Aprender a pôr carvão, aprender que carne se vai comprar, e as conversas, as risadas, a paquera, tudo aquilo que uma vivência real vai trazer, que daí trabalha autonomia, que trabalha independência, que trabalha constituições do limite do outro e meu, que são aprendizagens, né? São experiências ricas, e que sentado numa tela só rolando, vendo vidas, não se tem essas aprendizagens, né? Então, tá aí, ó, estou com muitos clientinhos adolescentes com problemas emocionais e que só ficam sentados atrás de uma tela, né? A sua vivência é apenas essa, então é muito empobrecida para o ser humano desenvolver e aprender outras coisas que são importantes. Ao ficar sentado, a gente engorda. Fica obeso porque ficou muito tempo sentado.
não faz uma atividade física, por isso não oxigena o cérebro, porque não ativa. Para oxigenar o cérebro, nosso cérebro é uma plantinha que precisa de nutrientes, vitaminas com a alimentação, com o líquido, a água, mas também ele precisa oxigenar para pensar melhor, para discernir as coisas, então ele precisa de atividade física. E ao ficar sentado muitas horas em redes, a criança e o jovem não praticam isso. E, portanto, isso pode gerar problemas de desatenção, problemas de aprendizagem, né? Problemas de memória. Ao ficar só sentado também, a gente não tem experiências de vida. É legal usar as redes sociais, como já falamos no início da nossa conversa, mas não pode ser só isso. Tem um universo de coisas que a gente precisa desenvolver, desenhos, fazer desenhos no papel com lápis, ler livros, tocar um instrumento musical, cantar, convidar um amigo para andar de bicicleta, fazer um karaokê, brincar com o pet ou com seu animal de estimação, brincar com os irmãos, inventar um circuito em casa. Enfim, né? São tantas as possibilidades e que não pode ser só a rede social na vida, né, dessa criança e desse jovem. Então elas vão existir, né? A juventude de agora está crescendo, né, nesta condição de tecnologia, mas a gente não pode ter só isso. A gente tem que ter outras opções, porque só a rede social não vai me dar tudo o que eu preciso. Né? Uma criança, por exemplo, para ler e escrever, ela precisa sustentar o corpo, ela precisa de equilíbrio, ela precisa ter cortado com tesourinha, ela precisa ter brincado com lápis e giz de cera, ela precisa ter andado em cordas, sobre cordas para treinar lá o seu equilíbrio. Então são tantas outras premissas, mas se ela só fica deitadinha na telinha, ela não trabalha isso. Aí nós temos questões de saúde, né, que interferem, os problemas visuais de ficar muito tempo numa tela, né, problemas na cervical de ficar com o pescoço assim, problemas de ler, né, aqueles problemas de movimentos repetitivos que dá aqui no pulso, no tendão, não sei a linguagem médica certa para a gente falar disso, mas que pode acontecer também, porque ficou, né, naquele excesso de quantidade de horas. Então, essas são algumas das reflexões negativas que eu vou fazendo, né? Que a gente tem que tentar fazer um bom uso, então, das redes a nosso favor, com muitos cuidados e adendos, principalmente no que se refere a criança e jovem, do que se está acessando, né? Outra reflexão também que a gente tem que fazer é que tem muita criança e jovem se iniciando no mundo do tema da sexualidade assim, né? Com as questões de tecnologia, quando na verdade isso poderia ser de outra forma. Então fica aí algumas coisas para pensarmos, para debatermos. Espero ter contribuído. Um grande abraço, Luiz, e muito obrigada pelo convite, sabe? Espero ter contribuído. Tchau, tchau.